Glória a Jesus. Queridos irmãos, com muita alegria eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 22, para nós lermos a palavra de Deus. Enquanto você encontra o texto sagrado, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de estar aqui pela primeira vez nesta igreja, para juntos cultuarmos a Ele, entregarmos o nosso louvor, agradecer a confiança do pastor Fábio Rezende e agradecer a amizade do pastor Jonas Gomes, de longas datas, irmã Rebeca, que me receberam na sua casa com muita alegria, irmã Juliana, irmão Guilherme, que me trouxeram aqui também. É muito bom estar com pessoas que amamos e que temos a certeza que nesse momento estão intercedendo por nós também. Gênesis capítulo 22, eu quero ler a partir do verso 1, mas depois do verso 3 nós iremos adiantar alguns versículos a partir do verso 10. Gênesis 22, o verso 1 diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pega o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Verso 10 em diante, diz o texto sagrado: e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Amém. E graças a Deus. Pode sentar, querido irmão. Louvamos ao Senhor por sua palavra que é tão maravilhosa. Um dia, um desenhista de rua, um artista de rua da Índia, encontrou uma turista da Suécia que passeava na sua cidade. Se conheceram, se apaixonaram. Ela voltou para sua casa, ficaram se correspondendo e declarando juras de amor e o desejo de se casarem. Como ele era um Dalit, da casta mais baixa da sociedade indiana, não tinha dinheiro algum, vendeu tudo o que tinha, comprou uma bicicleta usada e pedalou 5.500 quilômetros durante 5 meses para ir até a Suécia e casar com ela. O repórter da BBC que lhe entrevistou diante dessa façanha perguntou: você não sentia as pernas doerem? Ele disse: muito. E você amava pedalar? Ele disse: eu odiava pedalar. Eu pedalei por amor a ela. Esse tipo de coisa nós chamamos às vezes de loucura de amor. Quem aqui já não fez talvez alguma loucura de amor? É que quando o amor precisa ser demonstrado, ou quando alguém quer ter certeza que ninguém duvide do seu amor, ele faz um ato extremo que nós podemos chamar de uma loucura de amor. E quando nós olhamos o texto aqui de Gênesis capítulo 22, ele está nos mostrando a história de Abraão, a saga de Abraão, o amigo de Deus, que agora vai receber de Deus um chamado para provar o seu amor por ele. Nós todos, quando lemos o texto sagrado, podemos ver que Deus fez promessas a Abraão,
cumpriu esta promessa, ainda que depois de um longo tempo. Mas Abraão agora tem nos braços o seu filho, Isaque, o filho ansiosamente esperado. Mas o texto nos diz que então Deus aparece a Abraão, aquela voz já conhecida, aquela presença que ele já podia identificar, entra uma outra vez na tenda de Abraão e chama o seu nome, Abraão, eis-me aqui. E Deus então lhe diz: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, aquele a quem tu amas, e oferece-o a mim em holocausto, no lugar que eu irei te mostrar. Porque Deus pede uma prova do amor a Ele? Porque o verdadeiro amor precisa ser demonstrado não apenas com palavras, mas com vida, com atos. E nós, para termos uma ideia do sentimento que havia no coração de Abraão em relação ao seu filho, Deus vai dizer assim: o teu único filho Isaque, aquele a quem tu amas. Isso não é uma coisa tão simples. Deus não está apenas dizendo que Abraão amava Isaque como amava a sua família, como amava a sua esposa. Porque, queridos, preste atenção, esta é a primeira vez no texto sagrado que é dito que alguém ama uma pessoa. É a primeira vez em toda a Bíblia que o verbo amar está sendo usado. Deus não está dizendo apenas você ama Isaque mais do que ama a Ismael, porque Ismael não está mais nem morando com Abraão. O Deus que sonda os corações, o Deus que me conhece, que conhece você por dentro, aquele que disse a Samuel: o homem vê apenas a aparência, mas eu, o Senhor, sonda o coração. O Deus a quem os apóstolos oraram dizendo: Deus, tu que és o conhecedor dos corações. Este Deus olhou para Abraão, identificou que havia um objeto de afeição tão grande, que ele diz: você ama Isaque. Na Bíblia, certamente, há muitas famílias até o capítulo 21 de Gênesis. É certo pensarmos que os pais amavam seus filhos, os maridos as suas esposas, e havia um amor recíproco nas famílias, mas agora Deus está dizendo explicitamente: você tem um objeto de amor que se chama Isaque, e vai e ofereça-o em holocausto a mim. Abraão já havia sepultado o seu passado quando saiu de Ur dos Caldeus e sepultou seus pais em Harã. Mas agora parece que Deus está pedindo que ele sepulte o seu futuro. Porque Isaque não era apenas o filho da promessa. Isaque era o futuro da família de Abraão. Era o cumprimento das promessas. E agora Deus diz: pegue seu filho, esse filho amado, ofereça-o a mim em holocausto, no lugar que eu irei te mostrar. E sabe o que é interessante? É que Abraão simplesmente, diz o texto, levantou-se de madrugada e obedeceu. É quase impossível olhar para esse texto, alguém que é pai, que é mãe, e não pensar na angústia que havia no coração de Abraão. Talvez pensasse: por que Deus não pediu a minha vida? Por que Deus não pediu que eu me entregasse? Seria tão mais fácil se dissesse: Abraão, vá até Moriá e sacrifique-se. Mas o filho amado, o filho Isaque. Só que quando nós caminhamos no texto, você conhece essa história, é tão conhecida. Deus não queria matar Isaque em Moriá.
Deus queria tirá-lo do trono do coração de Abraão. Deus não queria que Isaque desaparecesse da terra. Ele queria que Isaque desaparecesse do centro da vida de Abraão. E agora ele, o amigo de Deus, resolveu confiar em Deus. Vai até Moriá. Deixa os servos, sobe o monte com Isaque seu filho, prepara o altar, coloca o filho sobre aquele altar. Porque parece que uma coisa somente estava aliviando o coração de Abraão. Ele conhecia quem era Deus. É difícil amar quem você não conhece. É difícil confiar em quem você não conhece. Aliás, João diz, na primeira epístola, no capítulo 4, o verso 8, quem não ama não conhece a Deus. Deus é amor. Mas Abraão sabia quem era aquele que havia falado com ele. Era o Deus que faz promessas e cumpre. Era o Deus que chama e acompanha. Era o Deus que disse a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se você conhece quem é o Deus que você serve, você pode confiar nele. Você pode andar com ele, você pode obedecê-lo e você pode amá-lo, porque este é o Deus Todo-Poderoso que nós conhecemos e amamos. E Abraão estava certo de uma coisa, no dizer do escritor de Hebreus, no capítulo 11, o verso 18 e 19, ele vai dizer que parece que uma única ideia acalmou o coração do patriarca. Porque o escritor aos Hebreus diz que Abraão reconheceu que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar Isaque. Você pode pensar assim: mas eu sei que Deus ressuscita mortos. Mas quando você olha o texto bíblico, nenhuma vez, nenhuma ocorrência até aqui temos de ressurreições. Abraão estava dizendo: eu creio que Deus pode fazer o que ele nunca fez. Eu creio que Deus pode fazer o que ninguém jamais contou. Eu creio que Deus pode fazer o que nenhum homem viu antes. Eu creio que Deus pode fazer o que parece impossível. Eu creio que Deus pode fazer aquilo que a lógica diz que não é possível. Mas eu creio porque eu sei que Ele é poderoso. Então no pensamento de Abraão, ele iria pegar Isaque, amarrá-lo sobre o altar, sacrificá-lo, tocar fogo e das cinzas. Das cinzas Deus traria Isaque de volta. Que Deus Todo-Poderoso é esse? Aleluia. Então o escritor aos Hebreus diz: e aí? Abraão recobrou o seu filho. Não estava mais em perigo. Não tinha mais dúvida do que ele iria fazer. Porque agora sabia que Deus era poderoso para fazer. Oh, meu irmão, minha irmã, se você tem promessa de Deus, e você conhece quem é o Deus a quem nós servimos e que nos faz promessas, tenha certeza que Ele é poderoso para fazer isso acontecer. Aleluia. Às vezes ouvimos alguém dizer que quem tem promessa não morre. Eu não vou discutir a questão, mas entenda: a segurança que temos das promessas não está na vida daquele que recebe a promessa, mas está na vida daquele que faz a promessa. Aleluia. Se Deus fez promessas a você, pode ter certeza. Pode passar o tempo, pode morrer alguém, pode mudar as eras, pode acontecer qualquer coisa, mas Ele é Deus vivo e poderoso para cumprir as promessas que Ele fez. Aleluia. Que Deus tremendo e maravilhoso é este. Aleluia. E agora Abraão ergue a faca para dar cabo àquilo que Deus havia lhe pedido. Quando de novo, a voz conhecida, quando de novo a presença que ele já algumas vezes havia tido contato com ela, aparece e diz: Abraão, não faça mais isso.
Não faça mais isso. Agora, quando você lê o texto novamente, no verso 2, Deus disse: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama. Porém, quando você vai até o verso 12, ele diz: não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele, porque agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. O mesmo ele vai dizer no verso 16, e talvez, se você prestou bem atenção, você sentiu falta de uma cláusula nesta frase: aquele a quem tu amas. Isaque ainda era filho, ainda era o único filho, mas Deus não se refere mais a ele como o objeto da afeição de Abraão. Ele não é mais aquele a quem tu amas. Ele é o filho único, mas agora ele diz: eu sei que você teme a Deus. Porque Deus exige uma prova tão grande de afeição, de temor, de amor a Ele, queridos? Porque a Bíblia nos garante que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Colocar Deus no lugar maior de afeição. Devemos amar nossas famílias, sim. Amar filhos, amar esposas, amar as pessoas que estão juntamente conosco. Mas o Senhor Jesus disse: aquele que não amar a mim, mais do que a esposa, pai, mãe, filhos, não é digno de mim. Porque no coração do homem há um trono, que só cabe Deus como o primeiro, que só cabe Deus como o Senhor, que só cabe Deus como aquele que domina absoluto sobre todas as coisas. Não é suficiente dizer eu amo Deus, não é suficiente dizer eu gosto de Deus, não é suficiente dizer eu tenho alegria em Deus. Nós precisamos pensar se Ele é o objeto maior da nossa afeição, aquele a quem nós amamos acima de todas as coisas. Então o amor no coração de Abraão era algo que precisava ser resolvido. E agora, quando ele estava pronto a sacrificar o seu maior bem, seu futuro, sua esperança, a garantia da sua descendência, quando ele estava pronto a sacrificar isso, Deus disse: não precisa mais, agora eu sei, você teme a Deus, você teme a Deus. Ele está dizendo: não é mais Isaque o seu maior objeto de afeição. E aí você vai até o verso 19, e ele diz assim: então Abraão voltou para onde estavam os seus servos. E cadê Isaque? Ele não voltou? Ele morreu? Não, Isaque está vivo. Mas ele não é mais o protagonista da história. Não é mais o mais importante para Abraão. Agora Abraão volta para casa. Certamente seu filho Isaque voltou com ele. Você continua lendo o texto. Isaque está vivo, está presente, mas ele não é mais a figura importante no coração de Abraão. E se nós, queridos, desejamos seguir a Jesus como nosso Senhor, precisamos estar preparados para entregar a Ele tudo o que temos, tudo o que somos. Isso significa livrar-me de tudo? Não. Isso significa tirar tudo do trono do coração para que só Deus reine ali. E alguém pode perguntar: mas Deus tem direito de pedir isso? Deus tem direito de pedir essa loucura de amor? Essa demonstração tão extremada de amor? Deus tem direito? Tem. Em primeiro lugar, porque Ele é o Deus Senhor de todas as coisas, Senhor dos céus e da terra.
Mas sabe de uma coisa que nós vemos na Bíblia, querido irmão, querida irmã? Deus não nos pede algo que Ele mesmo não esteja disposto a nos dar. E será que Deus já fez alguma loucura de amor por mim, pastor? Fez. Ele enviou o seu único filho para morrer em meu lugar, para morrer em meu favor. Quando era o único filho de Abraão que estava sob a faca e ela iria descer, Deus disse: pare, Abraão. Mas quando era o único filho de Deus que estava sob a faca da sua ira, na cruz, Deus disse que a faca desça, que a morte aconteça. E agora Paulo olha para isso e diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. O coração do pai Abraão voltou para casa com seu filho, não mais no trono, mas ao seu lado. Mas o coração de Deus viu seu filho morrer na cruz. E agora Paulo olha para esta situação e diz: Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E isto é uma loucura de amor, pastor. Ora, Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 1, ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você quer uma loucura de amor para poder você entender que Deus tem o direito de pedir que nós provemos o seu amor por Ele? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz, aleluia. Lá está a maior demonstração do amor de Deus por nós. Às vezes, queridos irmãos, nós estamos passando por situações, lutas, dificuldades e ficamos nos perguntando: será que Deus me ama? Será que Deus me ama mesmo? Deus não mostra que ama só quando Ele dá. Deus mostra que ama também quando Ele prova. Porque quando Ele prova, Ele está dizendo: eu não quero ser apenas mais um na fila dos seus amores. Eu quero ser o primeiro, eu quero ser o maior, eu quero ser o único, eu quero ser aquele que você ama acima de tudo, porque só assim você encontrará realmente a vida excelente, a vida ideal. Você voltará a ser quem realmente eu lhe criei para ser. O homem que ama a Deus acima de tudo, amará sua família com facilidade. O homem que ama a Deus acima de tudo, amará a sua esposa, seus filhos. A mulher que ama a Deus acima de tudo, não terá dificuldades em se doar por alguém. Mas é somente quando nós vamos ao altar da renúncia e ali sacrificamos aquilo que é o nosso melhor e maior, é que nós podemos entender o que significa deixar Deus reinar acima de tudo na nossa vida, no nosso coração. Deus provou a Abraão: tu me amas, Abraão? Me entrega teu filho. Tira Isaac do centro. Me dá o teu melhor. Me dá aquilo que é mais caro para você. E Abraão entregou sem que precisasse se desfazer disso. E agora somos nós que olhamos para essa história e precisamos nos perguntar: Deus é o primeiro na nossa vida? Deus é o maior no nosso amor? Pelo Espírito de Deus, afaste a cortina da alma nessa noite e veja quem está sentado no trono do seu coração. Veja quem está reinando lá. Deus está lá, está sozinho. Deus está lá, está reinando.
Porque Ele quer que nós o amemos, queridos, mas não de qualquer maneira, acima de todas as coisas. Como eu posso saber, pastor, se Deus é o primeiro, se Deus é maior amor? Faça algumas perguntas a você. Quem você lembra primeiro quando você acorda? Preciso correr para trabalhar, para garantir. Ou preciso agradecer a Deus pelo que Ele tem feito, cuidado de mim, da minha vida, da minha família. Porque nós todos temos o cuidado de Deus, mesmo naquilo que nós às vezes nem percebemos. Mas precisamos reconhecer, é Ele que está cuidando, é Ele que está zelando, é Ele que está provendo. Durante muitos anos da minha vida, eu trabalhei para sustentar a mim e a minha família. Deus me deu uma coisa unicamente por sua graça. Nunca procurei emprego. O emprego sempre me procurou e me achou, graças a Deus. Comecei a trabalhar muito cedo, aos 14 anos, com carteira assinada. Já aí, daí... Mas chegou um dia que Deus disse: vou tirá-lo do contra-cheque dos homens, vou colocá-lo no meu. Chegou um dia que Deus realmente fechou a porta e agora eu fui me dedicar exclusivamente ao ministério. Eu conhecia o Deus que supre, porque Ele sempre me deu trabalho. Eu conhecia o Deus que supre, porque Ele sempre me deu a oportunidade de ganhar o pão de cada dia e cuidar da minha família. Mas agora chegou um momento que eu precisava conhecer um Deus que supriria de outras maneiras. Fui trabalhar como pastor no interior do estado, numa igreja muito pequena. Mas Deus é supridor por excelência. Me permita contar um único testemunho. Em plena pandemia, as igrejas fecharam e eu tinha acabado de mudar para uma outra cidade. A casa que eu fui morar era muito distante da igreja, ninguém me conhecia. Na igreja anterior, os irmãos iam na casa pastoral, entregava o dízimo quando não ia na igreja, era tudo mais fácil. Agora eu estava tão distante, não tinha como eu receber nem os irmãos, a maioria dos irmãos não sabia nem onde o pastor novo morava. Pandemia, igreja fechada. Chegou aquele dia e fomos orar, eu e a minha esposa. E eu estou contando isso para você apenas entender como Deus é provedor maravilhoso e nós podemos confiar nele. Não haveria praticamente nada para a alimentação do dia seguinte. Nós fomos orar. Senhor, aí está. Mas Tu és o Deus que conhece tudo, que supre tudo. Ficamos orando até uma certa hora, fomos dormir, acordamos. As últimas coisas que tinha, um ovo que ainda restava, um pedaço de pão, nos alimentamos. Ficamos ali, conversando, louvando a Deus. O telefone toca. Era um irmão que eu conhecia de muito tempo, ainda do tempo de solteiro, mas já fazia pelo menos 10 anos que eu não via, falava ou encontrava com esse irmão. Ele ligou para mim e disse: Pastor Kleber, eu sei que vocês estão precisando de alguma coisa, porque ontem de madrugada eu sonhei com vocês. Ontem de madrugada Deus me mostrou você, sua esposa, aleluia. E eu já acordei, já ansioso para ligar para o Senhor. E já tínhamos inventado o Pix. A igreja estava fechada, mas o supermercado estava aberto. E chegou a provisão de Deus para aquele dia e para muitos outros dias. E de muitas e muitas maneiras Deus tem cuidado de mim, como tem cuidado de você.
Talvez você não tenha uma experiência assim de algo sobrenatural, mas você tem muitas experiências de coisas naturais que Deus tem feito. Tem cuidado de você, da sua família, tem cuidado da sua casa e vai continuar, porque Ele é um Deus perfeitamente confiável. Quando acordamos, lembramos dEle, agradecemos, reconhecemos seu cuidado. Como eu sei, pastor, se Deus é o primeiro, o maior amor, você gasta tempo com Ele? Você tem prazer em gastar tempo com Ele? Que alegria ver o pastor Fábio incentivando a ler a Bíblia. Não, mas não faça isso para se livrar da leitura diária. Faça isso para conhecer o Deus que você serve. Porque quanto mais você conhecê-lo, mais você o amará, mais você o adorará. Quanto mais você conhecê-lo, mais você saberá que Ele é um Deus extraordinário, digno do nosso amor, digno da nossa afeição maior. Nós vemos cada dia, queridos, que precisamos estar disposto a mostrar o nosso amor a Deus, porque Ele já demonstrou o seu amor para conosco. Nós agradecemos a Deus, nos lembramos dEle, gastamos tempo com Ele. Se isso não acontece, mas Deus é tão maravilhoso, que nessa noite nos trouxe aqui para lembrar: eu quero reinar no trono do seu coração, eu quero ser o único no lugar preferido da sua alma, eu quero ser o primeiro no seu amor, eu quero estar no centro do seu pensamento, eu quero estar no lugar melhor da sua imaginação, eu quero ser a sua esperança, eu quero ser o ponto de apoio, eu quero ser aquele que você lembra quando está mal, mas eu quero ser aquele que você lembra quando tudo está bem. Eu quero ser aquele a quem você ergue o seu pensamento quando você pensa numa coisa boa, ou quando as aflições vêm pressionar a sua alma. Eu não sei se aqui entrou alguém nesta noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Talvez você esteja dizendo: pastor, mas eu já amo Jesus, já amo Deus. Não basta amá-lo entre muitos, não basta amá-lo como mais um. Ele quer que você o ame como o primeiro, como o maior, como o único na sua vida. Aquele que toma o lugar de Deus, qualquer coisa que toma o lugar de Deus, se torna um ídolo, e isso é muito perigoso. Porque o ídolo é uma construção do coração. É fácil quebrar um ídolo de pedra, de barro, de madeira. Difícil é quebrar os ídolos que o coração quer acolher. Difícil é tirar os ídolos que teimam em subir no trono do coração e querem assumir o primeiro lugar. Mas nesta noite eu vim aqui para lhe dizer, querido irmão, querida irmã, Deus te ama de uma maneira tão extraordinária, que vem nos lembrar que Ele quer ser o primeiro no nosso amor e na nossa afeição. E se você dificuldade alguma tiver para isso, nós podemos olhar para a cruz e nos convencer que Ele nos ama de maneira extraordinária. E ao mesmo tempo podemos pedir: Senhor, tira o que está no trono do meu coração. Por sua graça, reina sobre a minha vida. Por teu amor, Senhor, assume o lugar que é somente teu. Há um livro do A.W. Tozer, em que ele escreve e finaliza um dos capítulos com uma oração. Quem sabe esta oração lhe ajude a pedir a Deus que Ele reine em primeiro lugar, em lugar absoluto no seu coração. E ele diz: Pai, desejo conhecer-te, mas meu coração covarde
teme desistir de seus brinquedos. Não posso desfazer-me deles sem sangrar por dentro. E não vou esconder de ti essa minha dificuldade. Eu venho tremendo, mas venho. E ele diz: por favor, tira do meu coração todas as coisas que eu estou amando há muito tempo e que na realidade fazem parte daquilo que eu chamo viver para mim. E então tu te tornarás o único no meu coração. Tornarás glorioso o estrado dos teus pés. Tornarás maravilhosa a minha vida, e meu coração não terá mais necessidade de nada, porque encontrará em ti o prazer final do seu amor e da sua alegria. Quem sabe você pode hoje fazer uma oração como essa, e então sair daqui dizendo: Deus, reina, reina absoluto, reina como primeiro, reina como único no meu coração. Se alguém que entrou aqui nesta noite e ainda não confessou a Jesus como seu Salvador, você diz que ama Jesus? Então o que ele pede nesta noite é: prove, mostre. Se alguém que ainda não confessou a Jesus como seu Salvador, mas nessa noite quer se render a Ele, para confessá-lo, não basta somente crer no coração, a Bíblia diz: é preciso também confessar com a boca. Se alguém quer nesta noite entregar a vida para Jesus, para ser somente dele, para que Ele seja o único Senhor da sua vida, você pode dar um sinal assim com a sua mão? Aleluia. Alguém nesta noite que quer entregar a vida para Jesus? Glória a Jesus. Não deixe passar esta oportunidade, porque Ele te ama tanto, que já provou o seu amor por você, que já demonstrou todo o amor por você. Se você acha complicado entregar tudo a Deus, lembre-se que Ele já entregou o seu único filho em seu lugar, em seu favor, para que você pudesse ter uma nova vida. Quero perguntar pela última vez: há alguém nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus, confessá-lo como seu Senhor e Salvador? Glória a Jesus. Aí onde você está, se você pode curvar a sua cabeça, faça uma oração comigo. As palavras são suas. Você que precisa dizer a Deus o quanto o ama, ou o quanto deseja que Ele seja o maior no seu amor, a maior afeição do seu amor. Querido Pai, obrigado por Tua palavra, que é fiel e verdadeira. Caminhamos sob a luz da Tua palavra, Senhor, que nesta noite nos convida a uma escolha que às vezes parece tão difícil. Livrar-nos de afeições, de coisas que nos apegamos a elas. Mas queremos declarar, sob a inspiração do Teu Espírito e por Tua graça, queremos que o Senhor reine absoluto no nosso coração. Que ajude-nos, Senhor, cada servo Teu, cada serva Tua, que nesta noite aqui entrou, para que saiamos daqui com uma certeza, que Tu és o único, que Tu és o primeiro, que Tu és o maior, que Tu reinas absoluto no nosso coração. E que não permita jamais que nada, nem ninguém, nenhum outro tome o lugar que é somente Teu. Reina, Senhor, reina sobre a nossa vida. E nos ajude pela graça maravilhosa que a Tua cruz demonstrou, a seguirmos firmes Te amando, acima de tudo, Te amando como o primeiro, como o maior. Assim, declaramos o nosso amor por Ti, e Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Você ama Jesus? Aleluia. Se você ama Jesus, eu vou pedir que você diga alguma palavra
de gratidão, de louvor, alguma palavra de amor para Ele nesta noite, enquanto agradeço por esta oportunidade, e que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Eu te amo, Senhor. Tu és a razão da minha vida, Tu és o meu Senhor, meu Deus, meu tudo. Sem Ti nada posso fazer. Que o Teu nome seja exaltado para sempre. Amém. Glória a Jesus.